Olá, eu sou a Ana. E eu sou a Dani. E estamos aqui com Conexão Reset. E no episódio de hoje, teremos como tema a força feminina. Como comentamos na última vez, dia 30 de abril foi o Dia Nacional da Mulher. E foi essa a inspiração para o tema escolhido. Isso, então iremos comentar um pouquinho sobre como surgiu a data, a sua importância, alguns fatos importantes na jornada feminina na história e depois faremos as recomendações do episódio, né? Mas primeiro vamos para o review da semana. Bom, no último episódio, Mundo dos Livros, tivemos como tema principal os livros, né? Que foi a inspiração pelo Dia Mundial do Livro, que foi comemorado no dia 23 de abril. Comentamos sobre a origem da data, a história do livro pelo tempo e algumas curiosidades. Agora partindo para as datas comemorativas que tivemos nesses últimos dias. Algumas datas interessantes foi no dia 29, que foi o Dia Internacional da Dança, e no dia 30, o Dia Nacional da Mulher. Isso aí, no dia 1/5, nós tivemos o Dia do Trabalho e da Literatura Brasileira. Exatamente. Não tivemos apenas nas datas comemorativas, também tivemos lançamentos e estreias nesses últimos dias. Alguns exemplos de filmes foram no dia 30, que foi Mentiras Perigosas, que é um original Netflix. É sobre uma cuidadora que herdou os bens do seu paciente. Eu vi o trailer, ainda não assisti o filme, mas ele me interessou bastante. E tem uma boa pegada de suspense também. E no dia 30 também a gente teve a estreia do filme Ricos de Amor, é um filme brasileiro. Eu não tive a chance de assistir ainda, mas os amigos viram e disseram que tem aquela pegada bem novela da Globo. Parece ser bem divertido. Pois é, eu até vi o trailer de Ricos de Amor e ele me lembrou muito o filme de Podres de Rico. Ele era um filme coreano, filme chinês, alguma coisa assim, mas ele me lembrou purinha. Asiáticos Podres de Ricos. Isso mesmo. Bom, e no dia 1º de maio também tivemos alguns filmes como Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e também teve Kong, A Ilha da Caveira. Eu particularmente nunca fui muito fã de filme estilo Kong, estilo Godzilla, mas esse filme em especial ele é muito bom. É com Samuel Jackson, se eu não me engano, e o ator que fez o Loki. E o filme é muito bom, eu recomendo ele. Olha só, eu não sabia que era com o ator do Loki, eu acho que é o Tom Hiddleston. Sim, e ele tá loiro. Não me diga! Sério? Sim. Nunca vi o Tom Hiddleston loiro. Vou assistir. Então, seguindo, no dia 1/5, a gente teve a estreia também de Você Nem Imagina, que é um filme original da Netflix. Em inglês, The Half of It, né? Eu comecei a assistir, só que já comecei a ver bem tarde, e aí eu parei pela metade e não concluí. Mas pelo que eu entendi, é um romance gay da Netflix. Eu achei bem interessante eles estarem explorando mais esse lado. E quero continuar a ver sim. Bom, agora partindo para algumas séries, né? Uma das séries que eu vi os primeiros episódios foi When My Love Blooms, que eu acho que tinha até comentado no último episódio que seria uma das séries lançadas nessa semana. E ele pode ser traduzido como Quando Meu Amor Floresce. É um K-drama, um drama coreano. Eu assisti os 2 primeiros episódios de estreia e confirmei que é um dos dramas que eu gostaria de acompanhar. Pelo que eu vi, a história vai girar em torno de Han Jae-hyun e Yeon Ji-soo, suas vidas distintas e seu reencontro. Enquanto eles passam as cenas do momento atual, eles intercalam outras cenas que relembram os tempos da faculdade, que foi de quando eles se conheceram. Um dos pontos que me chamou a atenção é que em poucas cenas eles já mostram como uma crença de uma pessoa pode mudar, e essa troca de cenas com o presente e o passado também deixa curiosa para saber o que levou ao momento atual, a situação atual deles, porque ainda tem muita coisa para acontecer. E particularmente eu gostei de ver a cena do passado deles jovens e a nostalgia de quando eles se conhecem, né? Olha só, fiquei com vontade de assistir agora. Eu recomendo bastante. Também. No dia 25 a gente teve a estreia do My Secret Romance. Tá disponível no Netflix, mas já estava disponível bem antes disso no Viki. É um drama coreano que uma das coisas que eu gostei nele é que não tem muita enrolação, o romance pega assim bem rápido. Sim.
Eles têm aquela coisa meio cômica de um casal que vive entrando em confusão. E ele é aquele tipo de drama leve, né? Que você consegue ver muitos episódios, passa rapidinho. Verdade. E um ponto que eu gostaria de ressaltar é que minha mãe assistiu e ela já repetiu umas 2 vezes o drama. Olha só. Ela gostou bastante, até porque, por ter bastante partes bem-humoradas, né? Ela gosta de dramas assim. Seguindo no dia 27, a gente teve a estreia do Eu Nunca, original na Netflix. Essa foi uma série que eu fiz questão de colocar lá o sininho pra Netflix me avisar quando estreasse, porque ela foi produzida pela Mindy Kaling. É uma produtora e comediante. Ela é de origem indiana, só que ela sempre estudou e fez toda a carreira dela nos Estados Unidos. Então, o legal da série é que ela trata bem disso, ela trata desse choque cultural, do que seria uma adolescente indiana, né, que os indianos, eles têm muito essa coisa cultural forte. Quando eles se mudam, né, de um lugar para o outro, eles fazem questão de manter toda a herança cultural. Então, como é que ela fazia para se adaptar, como é que ela se sentia tendo que viver nessa dualidade, né, em casa, tendo que se comportar como uma indiana autêntica, e na escola, querendo ser mais popular, tentando lidar também com um trauma. Mas vale muito a pena. Eu assisti todos os episódios em um dia e eu tô esperando a Netflix dizer que vai ter segunda temporada, né? Eles ainda não confirmaram. Eu vi o trailer e eu me interessei bastante. Parece que também é bem engraçada, né? Ah, sim, você dá umas boas risadas, mas também tem umas partes sérias, então. É um drama que você consegue rir e chorar ao mesmo tempo. Ah, que bom. Bom, outro drama que foi estreia nesses últimos dias, no dia 28 especificamente, foi Good Casting, que é um K-drama também. E, bom, digamos que ele veio em boa hora, porque é um dos que combina com o episódio de hoje. O foco principal é em uma equipe de agentes que trabalha para o NIS, que seria o Serviço Nacional de Inteligência, que é a maior agência de inteligência da Coreia do Sul. Foca principalmente nas 3 mulheres agentes que farão o trabalho de campo dessa agência, dessa equipe. A missão especial é encontrar um criminoso mais procurado da Coreia. Eu diria que os episódios de estreia dessa semana foram muito bem recebidos, pelo menos por mim, né? Porque além da parcela de ação e tensão que traz o episódio, o bom humor não fica de fora. As personagens parecem terem sido muito bem criadas também, com personalidades e habilidades diferentes. O trabalho de equipe delas vai ser também interessante justamente por isso. Eu acho que vale a pena dar uma chance pra ele e eu também quero ver como que ele vai prosseguir nessa história aí. No dia 29, a gente teve outro K-drama na Netflix, o Extracurricular. Esse foi outro que eu coloquei também o sininho pra me avisar quando estreasse. E gostei, só assisti um episódio até agora. Mas ele basicamente trata de um aluno exemplar que leva uma vida dupla entre a escola e o mundo do crime. Mas uma colega de classe pode colocar tudo a perder. Todos os episódios já estão na Netflix. É bem interessante porque é uma coisa que sai da nossa realidade, né? Aqui a gente, quando tem alguém passa por um trauma desses, como perder os pais, normalmente a justiça já vai em cima, né? Então não tem muito como, né? Ué, uma pessoa menor de idade morando sozinha, eu acho que aqui isso a gente não vê muito, até porque para frequentar a escola, né, precisa de documentação, enfim. O que a gente tem extracurricular é esse aluno vivendo perante a escola uma vida de mentira, como se os pais fossem pessoas extremamente ocupadas, quando na verdade ele não tem mais pai nem mãe, então ele se sustenta. Seguindo, no dia 29, a gente teve 3 metros acima do céu, que é uma produção italiana, onde 2 jovens de mundos bem diferentes se apaixonam durante o verão italiano à beira do mar Adriático. É inspirada nos romances de Federico Moschia. É uma série, tá? Mas existe um filme baseado na mesma obra, que foi estrelado pelo Mário Casas e a Maria Valverde. O filme é de 2010 e o título original é 3 metros sobre el cielo,
tá? Que foi traduzido para o português como Paixão Sem Limites. Ainda não vi a série, mas super recomendo o filme. Acho que só por ser uma produção italiana já vale a pena conferir, porque a gente tá o tempo todo consumindo tanta coisa em inglês, vale a pena dar essa mudada de contexto. Bom, e também teve a estreia de um anime na Netflix, que foi Gekkan Shoujo Nozaki-kan. Eu vou ler a sinopse que eles colocaram. Sakura confessa seu amor a Nozaki, sem saber que ele é um mangaka famoso e que o relacionamento entre ambos servirá de modelo para o trabalho dele. Gente, eu assisti esse anime, quer dizer, né? Quando ele tava lançando, acho que foi em 2014, por aí. Então deu uma nostalgia, mas essa sinopse faz a pessoa pensar que vai ser aqueles animes de romance bonitinho, fofinho, mas não, gente. É uma comédia romântica mais voltada pra comédia do que pro romance. Então, tipo, ele é bem divertido. Como eu disse, é no estilo comédia romântica, mas bem pouco convencional. E tem só 12 episódios com 23 minutos cada. O interessante desse anime é ver que a personalidade de cada personagem é muito bem trabalhada e os protagonistas não são os únicos que roubam os holofotes. Todos os amigos têm tanta importância quanto. E como sempre, né, e é por isso que eu também sempre amo os animes e os mangás, as expressões, os pensamentos e as atitudes de cada um são os principais temperos do humor. É uma ótima opção para se distrair, fica aí uma recomendação. Agora vamos para alguns lançamentos de músicas. Tudo bem que essa vai ficar um pouco fora da data dessa última semana, mas eu preciso falar sobre ela porque eu não falei no último episódio. No dia 23 foi lançado Refresh, do Zico, com participação do Kang Daniel. Essa música surgiu de uma colaboração com a Pepsi e a Starship Entertainment, e essa colaboração foi ótima porque a música Refresh tá incrível, ela ficou no meu top 3 da semana inteira, então fica aí Refresh pra vocês pesquisarem, é muito boa. Olha só, vou procurar, ainda não escutei. No dia 27 a gente teve Top dos Stray Kids na versão japonesa. A faixa completa saiu essa semana, mas a música é a opening do anime Tower of God, que estreou no início do mês. Outros lançamentos de música, né, foi Stay Tonight, da Chunga, que é muito boa também. E também teve a Casino, no dia 29, que é da Bibi. Eu fiquei na dúvida se fala Bibi mesmo, mas se escreve B-I-B-I. Tem um toque mais rap também, o clipe é mais sombrio, mas a música também é muito boa. Esses foram os principais lançamentos de música. Tiveram outros no decorrer da semana dos últimos dias, como Reading, do NCT Dream, também teve Lucifer, do Noir, teve a Bazooka, do Girls in the Park, e também Non-Stop, do Oh My Girl, e entre outras. Essas foram as principais que foram repercutidas. E por falar em música e comeback, né, lançamentos nesses últimos dias, eu queria comentar aqui sobre o programa Road to Kingdom, que estreou essa semana no dia 30 de abril na Coreia do Sul. Kingdom é o segmento do programa Queendom, que foi ao ar no ano passado. Só que dessa vez os integrantes serão boy groups como Pentagon, ONF, Golden Child, The Boys, Very Very, Onius e Two. Eu acompanhei o programa do ano passado e gostei bastante, porque a gente pode conhecer mais grupos e músicas novas, e eu também gostei porque a Mamamoo foi a ganhadora do ano passado. E também eu acho interessante porque a gente se solidariza um pouco com os participantes, porque o K-pop ele já é um mundo extremamente competitivo, e um programa de competição assim, aberto à mídia televisiva, equivale a um campeonato, então o nível de tensão dos meninos vai a outro nível. Tiveram algumas mudanças na competição desse ano, então acho que vai ser mais difícil para os meninos, só que o bom deles participarem do programa é que eles ganham maior visibilidade e maior promoção da música deles, né? Eu certamente vou acompanhar, porque eu estou ansiosa para poder conhecer um pouquinho de cada um e as apresentações deles, principalmente de alguns grupos como Onius, Pentagon e The Boys. Vou procurar, preciso me inteirar mais dos grupos de K-pop. Procura, Daniel. Esse é um dos que eu faço questão de te lembrar de assistir. Bom, agora partindo para os encerramentos da semana, né, dos últimos dias.
Um deles, e o que me doeu mais, foi A Piece of Your Mind, que seria um pedaço da sua mente. Esse é definitivamente um dos dramas que eu mais gostei. Certamente os últimos episódios foram os mais corridos, porque inicialmente era para ter 16 episódios, mas acabou encerrando com 12. Mas ainda assim, a série vale muito a pena ser assistida. E também, eu não sei explicar com todas as palavras, mas esse drama me aqueceu de um jeito. Fazia um bom tempo que alguma série me fazia sentir assim, me aquecia. E, além de tudo, a OST, ou a trilha sonora desse drama, é simplesmente maravilhosa. E ela contribuiu bastante para a sensação de aconchego que eu tive. E eu quero fazer menção especial à música How I Strolled With, da dupla Poetic Narrator? Poetic Narrator. Isso. E, inclusive, eu já até baixei, já tenho ela no meu celular. Então eu recomendo bastante. Para quem quiser dar uma chance aí para um pedaço da sua mente, eu fortemente recomendo. Seguindo, a gente tem Meow, The Secret Boy. Eu gostei de acompanhar, foi uma boa opção para passar o tempo. É um drama muito leve, curtinho também, cada episódio tem cerca de meia hora. Quem tem um animalzinho em casa vai gostar. Um ponto legal da série é que no começo e no final eles colocaram alguns vídeos de donos falando sobre como se sentem com o seu bichinho. Então, foi um drama, assim, bem descontraído mesmo. A trama é bem leve, te faz dar risada. É ótimo, tem vários episódios, várias cenas fofinhas. Sim. E quem gosta de gato vai passar o tempo todo fazendo Verdade, ele é tão fofo, gente, nossa. mesmo. E outros encerramentos também foi 365, Repeated Year e Memorist. E pra hoje, o tema decidido foi Força Feminina, porque foi inspirado no dia 30 de abril, que foi nessa quinta-feira e que comemoramos o Dia Nacional da Mulher. É isso aí. O Dia Nacional da Mulher ele foi instituído em 9 de junho de 1980, através da Lei número 6.791. Essa data foi escolhida para homenagear Jerônima Mesquita, que nasceu no mesmo dia. Pois é, mas quem que foi Jerônima? Bom, ela foi uma enfermeira brasileira que liderou o movimento feminista no Brasil e colaborou também na criação do Conselho Nacional das Mulheres, além de ser uma das fundadoras do Movimento Bandeirante, que tinha o principal objetivo de promover a inserção da mulher na sociedade em diversas áreas. Isso, e Jerônima Mesquita nasceu em 30 de abril de 1880, na cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Ela era a filha mais velha de uma família aristocrática que, influenciada pelos trabalhos sociais de sua mãe, a baronesa de Bonfim, escolheu um caminho parecido. Depois de ser voluntária na Cruz Vermelha na França e na Suíça, durante a Primeira Guerra Mundial, a Jerônima voltou para o Brasil e se engajou em projetos feministas junto com amigas como Berta Lutz e Stella Guerra Duval. Junto de Berta Lutz, que conheceu na França, Jerônima foi uma das fundadoras da Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, em 1918, que, em 1922, com a mudança no Estatuto, daria origem à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ela também atuou no movimento sufragista em 1932. Foi responsável pelas articulações políticas entre a Berta e os setores do governo de Getúlio Vargas, que foi quem endossou a demanda pelo voto feminino no mesmo ano. Aí mais tarde, em 1934, com a Berta e a Maria Eugênia Celso, ela lançou o Manifesto Feminista, também chamado de Declaração dos Direitos da Mulher. Foi só em 1972, depois de toda a luta e defesa pelo direito das mulheres, que a enfermeira morreu no Rio de Janeiro. E alguns anos depois, um grupo de 300 mulheres se reuniu para sugerir a criação do Dia Nacional da Mulher em sua homenagem. E por fim, em 1980, o Dia Nacional da Mulher foi criado para reforçar o desenvolvimento, a reeducação social sobre os direitos que a mulher deve ter na sociedade, o combate ao sexismo, à misoginia e todos os outros tipos de discriminação contra o gênero feminino é o alvo principal dos debates que acontecem nesse dia. Infelizmente, o Dia Nacional da Mulher não é devidamente difundido no país. A data acaba por ser ofuscada pelo Dia Internacional da Mulher.
Mas também vamos destacar aqui algumas das mulheres que fizeram história no Brasil, que são Maria Quitéria de Jesus, que foi uma baiana militar brasileira, heroína da Guerra da Independência. Ela é considerada a primeira mulher a adentrar no exército brasileiro, tendo que se disfarçar de homem para que pudesse lutar contra os portugueses nas batalhas travadas na Bahia. Dentre inúmeras batalhas que participou, esteve presente na luta pela independência no dia 7 de setembro de 1822. A sua trajetória militar é digna de condecoração e homenagens. Uma dessas foi a condecoração da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, que foi entregue pelo próprio imperador do Brasil, Dom Pedro I. Outra mulher que a gente não pode deixar de citar é Anita Garibaldi. Ana Maria de Jesus Ribeiro, popularmente conhecida como Anita Garibaldi, foi a heroína dos dois mundos. A nomenclatura se deu por ter participado no Brasil e na Itália, juntamente com Giuseppe Garibaldi, de múltiplas batalhas. Guerreou na Revolução Farroupilha, na Guerra dos Farrapos, na Batalha dos Curitibanos e na Batalha dos Gianicolo, na Itália. Viveu apenas até os 27 anos e foi considerada uma mulher à frente do seu tempo, por lutar pelo que acreditava, sem pensar apenas em seu bem-estar. A sua história foi representada como uma minissérie da Rede Globo, com a personagem interpretada por Camila Morgado, além de ter sido transmitida em obras literárias. Outra personalidade importante da história feminina é Carlota Pereira de Queiroz, que foi uma médica paulista e foi a primeira mulher eleita para ser deputada no Brasil em 1934. Ela assumiu o cargo de deputada federal e, por isso, além de ter sido a pioneira na cadeira de deputada, no período que ocupou, era a única do sexo feminino dentre mais de 250 deputados. Ela lutava também pelo reconhecimento dos direitos das mulheres, sendo uma ativista em projetos que visam esse fim, e em 1942 foi eleita membro da Academia Nacional de Medicina. E por último, em 1950, participou da Fundação Academia Brasileira de Mulheres Médicas e presidiu essa academia por anos. Também não podemos deixar de citar Nise da Silveira. Nise da Silveira foi uma médica psiquiatra alagoana, reconhecida por revolucionar os tratamentos psiquiátricos brasileiros. Também foi a única mulher a se formar em medicina em 1931, em uma turma com mais de 157 homens. E essas foram só algumas das mais importantes, né? Com certeza. E a gente não pode deixar também de citar não só personalidades históricas, mas as mulheres de todos os dias, né? Sim. Nossas mães, irmãs, professoras, que são verdadeiras heroínas da vida real. Sempre. Bom, agora partindo para as recomendações do episódio. Eu particularmente gostaria de recomendar a série Trono de Vidro, porque eu comecei e encontrei a série em um tempo que eu estava saturada de personagens femininas que tentavam sair da opressão masculina, né? Só que elas acabavam sendo resgatadas por homens. Então não tinha muito valor de força ali, porque elas eram oprimidas por serem mulheres, mas eram resgatadas por homens. Então eu já estava saturada de história assim, e Trono de Vidro veio para cortar esse círculo vicioso. Porque a personagem principal, ela é muito autossuficiente, ela sabe se cuidar, ela tem cicatrizes como todo mundo tem, todo homem e mulher vai ter, mas ela é uma das personagens que eu acho mais fortes de todos os livros que eu li, e por isso que eu recomendo o Trono de Vidro. Agora, saindo um pouquinho dos livros, tem outro mangá que eu acho interessante, se chama Arte. Esse mangá, inclusive, ganhou uma adaptação em anime que foi lançado no começo desse mês assim, de abril. E ele é interessante porque passa numa época em que as mulheres eram oprimidas também. E a Arte, que é o nome da personagem principal, ela é de uma família aristocrática e ela queria ser pintora, né? Só que a família não concordou com isso, queria que ela se casasse e treinasse com bordados, que eram que as mulheres treinavam para poder se casar bem. Só que ela decidiu não seguir esse caminho, decidiu seguir o sonho dela de ser pintora e acabou se desligando da família e tentando a vida por si própria ali no ralando mesmo. Então essas foram os que eu recomendo. A minha recomendação
vem de uma trilogia de livros, tá? O primeiro livro é O Príncipe Cruel, da escritora Holly Black, simplesmente pela personagem principal, chamada Jude. Ela teve que aprender a ser forte, porque desde criança ela foi meio que sequestrada, e ela é colocada no meio em que todos os outros são fisicamente mais fortes do que ela. Então ela cresce com esse estigma de você não é boa o suficiente, você é muito frágil, você é só uma humana impotente. E ela percebe que, já que obviamente não tem como mudar a questão física, biológica dela, ela pode preparar a própria mente. Então a gente tem a Jude como uma das personagens mais inteligentes, mais engenhosas. Ela faz parte daquele plot em livro que você tá vendo tudo que tá acontecendo, mas ainda assim ela consegue estar à frente de você. Verdade. Sabe? Acho que não tem como ler essa trilogia sem ter muitas boas surpresas e super recomendo. É um bom livro mesmo, eu também gostei bastante da história dele. Agora partindo para as recomendações de filme. Eu particularmente recomendo Estrelas Além do Tempo. O filme é baseado em fatos reais e conta a história de 3 cientistas matemáticas negras que trabalharam na NASA durante a época de 1960 e elas colaboraram para a conquista espacial. Foram Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. As 3 são personagens muito fortes e inteligentes, e elas conseguem se destacar naquele meio de opressão, né? Porque, primeiro que as mulheres já eram desprezadas simplesmente pelo gênero que elas tinham. E também tinha o fato delas serem negras, que naquela época ainda existia bastante discriminação quanto a isso. Então, Estrelas Além do Tempo é um filme muito bom e importante que levam esses fatos a conhecimento e demonstra a força feminina ali. Não só a força feminina, como de um grupo que trabalha por essa igualdade, né? Então acho que é uma boa recomendação de filme. A minha recomendação de hoje é uma animação dos estúdios Ghibli, Princesa Mononoke. Tá disponível já no Netflix e se trata da história de uma princesa que vive entre lobos e acaba contando com a ajuda de um guerreiro para proteger o espírito da floresta contra o avanço destrutivo dos homens. É uma história muito bonita sobre força feminina. A gente tem a vilã principal, ela é uma mulher, tá? Ela é uma comandante que está à frente de um acampamento de minério de ferro. Então eles mineram para desenvolver armas e fazer munição. E o interessante é que essa comandante meio que arrebanha, né? Ela salva mulheres que costumavam trabalhar na prostituição. Então, eles têm lá os homens que saem para caçar, saem para fazer trabalhos fora do acampamento, mas dentro lá das forjas das armas, fazendo o desenvolvimento todo da munição, o trabalho mais minucioso, por assim dizer, todo era feito por mulheres. Vale a pena conferir. É uma animação bem forte, então eu não recomendo para criança. Tem algumas cenas bem sangrentas, que me deixaram até meio chocado quando eu assisti. Mas é um ótimo filme e que representa o poder feminino muito bem. Interessante, é um que vai para minha lista também. Bom, saindo da parte de filme e indo para série ou dramas, eu recomendo Search WWW ou Busque WWW. Esse drama é um drama coreano, né? E a história gira em torno principalmente de 3 mulheres também, que trabalham na área tecnológica. Mais especificamente, são em uma empresa de sites de pesquisa que seria algo como o Google, né? E o interessante desse drama é que ele trabalha muito bem a história, a luta dessas 3 mulheres nessa batalha, né? E não envolve só a área profissional tecnológica, mas também tem um envolvimento político ali entre a história. E eu acho legal comentar também que o elenco conta com a Lee Da-hee, que é atualmente a apresentadora de Road to Kingdom, e também com Jung Ki-young, que está atuando atualmente no Born Again, que foi lançado na metade do mês passado.
A minha recomendação é Age of Youth ou Hello My Twenties, tá? É um drama coreano produzido pela Netflix, tá? Tá todo disponível já lá. Tem 2 temporadas, mas vale muito a pena. O drama retrata o dia a dia de 5 jovens universitárias vivendo juntas numa casa alugada. E se você assistir, se prepara para dar muitas risadas, mas ao mesmo tempo refletir sobre questões que não são tão leves assim. A segunda temporada me surpreendeu bastante, porque a primeira, ela traz temas importantes, mas eles são mais leves, são tratados com um pouco mais de distância, enquanto a segunda temporada, ela trata de algumas coisas que são chocantes até. O que sai do óbvio é que a personalidade das 5 é muito diferente e a gente se depara também com coisas culturais, do que seria as amizades, né? De como funciona a amizade na Coreia. Mas eu lembro até de, na época de ter assistido, eu comentei com uma amiga minha. Eu falei, mas nossa, isso no Brasil nunca teria acontecido. Porque a gente tem essa cultura de amizade mais próxima, né? A gente quer saber muito onde o outro tá, como ele tá, o que ele tá fazendo. E isso aqui não é visto como você tá tentando mexer na intimidade da pessoa. Isso aqui é normal, você tá fazendo isso porque você se preocupa. E lá eles têm mais esse distanciamento, mas enfim, quem assistir vai saber, vai entender do que eu tô falando. Agora, uma música que eu recomendaria pro episódio de hoje seria a canção Hip, do grupo feminino Mamamoo. Eu recomendo ela porque além dessa música ser de um grupo feminino composto por 4 mulheres, uma delas é a Wasa, que é uma mulher que já passou por muitas dificuldades para poder chegar onde ela tá ali no grupo, para debutar com elas, porque eu já ouvi que uma vez ela foi rejeitada por uma agência por ela não estar no padrão que as idols geralmente têm, que é uma pele clara, ser mais magra e tudo mais. Então ela já teve que passar por muita coisa para estar ali, e também pelo fato da música hip em si ser uma ótima música. O videoclipe também demonstra que você pode ser o que quiser, que mesmo que aqueles que te criticam, na verdade, estão te fortalecendo ali, estão deixando você mais forte, e que você pode ser uma princesa, mas você também pode ser uma lutadora, ou por que não pode ser uma CEO, uma presidente, uma dançarina, artista, ou até a presidente da nação mesmo. Então fica a música Hip, porque eu acho que ela traz esses aspectos interessantes. Olha só, muito bom. E eu escolhi uma música na mesma vibe, tá? É a música Hall of Fame, da banda The Script. E ela fala justamente sobre isso, sobre como todos nós, não importa se homens e mulheres, e meninos ou meninas, temos a força para alcançar os nossos sonhos e como a gente pode ser o que a gente quiser, basta que a gente trabalhe duro para isso. E uma curiosidade, que foi inclusive a primeira vez que eu vi essa música, é que ela foi usada em um comercial da Disney, porque a Disney Channel, ela fez esse comercial em resposta a uma conotação ruim que algumas pessoas estavam dando àquela frase, lute como uma princesa. Então eles fizeram esse comercial em resposta, e ele mostrava as princesas em vários momentos em que elas estavam lutando, ou tendo atitudes bem independentes, e meio que era assim, tudo bem, você vai lutar como uma princesa, porque é assim que as nossas princesas lutam, né? Então eles quiseram tirar essa conotação de princesa é alguém fraco, é alguém feminino demais que não tem condições de atingir aquilo que quer. E é uma música muito motivadora também. É uma boa música mesmo, eu acho que eu até vou procurar depois, mas achei bem interessante. Partindo para o encerramento, né? Vamos comentar agora sobre algumas datas que se aproximam nessa semana. Vamos lá, no dia 4/5 a gente tem o dia do Star Wars, que é, na verdade, um trocadilho com a frase May the Force be with you. Que se você colocar lá em inglês, maio, May, the 4th, que seria o 4º dia de maio. E eles fizeram esse trocadilho com essa frase, né, do legal. Jedi. May the Force be with you, que a força esteja com você. E o dia de Star Wars também é o dia da toalha, né? O dia do orgulho nerd. Mas também no dia 5 a gente comemora o Dia Nacional do Expedicionário,
do líder comunitário e o Dia Mundial da Higienização das Mãos, que esse Dia Mundial da Higienização também é muito bom ser lembrado nessa época de pandemia, né? Precisamente. No dia 6/5 temos o Dia do Cartógrafo, Dia da Matemática ou também o Dia do Matemático. E aí eu fiquei pensando, gente, um cartógrafo importante, e eu lembrei que a personagem principal da minha trilogia favorita, né, Grisha, a Alina, ela era uma cartógrafa do exército. Por falar nisso, parabéns. Tem um livro também que eu gostei muito, que a personagem principal é cartógrafa, que é o Mapa de Vidro. A série O Mapa de Vidro é um dos que eu mais gosto, porque os mapas são lindos e a autora também estudou mapas. Eu nunca ouvi falar, vou procurar isso daí, Mapa de Vidro. Procurar, é uma trilogia, se eu não me engano. No dia 7 também tivemos o dia do oftalmologista, que pelo menos pra mim, que sou usuária de óculos, é muito importante, porque a gente tem que comemorar esse progresso aí, porque sem oftalmologista eu não ia enxergar direito, né? Então, parabéns, oftalmo. Parabéns, parabéns. E dia 8/5, dia do profissional de marketing e do artista plástico. Então, gente, quem conhece os profissionais da área aí, não esqueçam de parabenizá-los, né? Isso aí, parabéns a todos e todas. Isso. E para os créditos e menções de hoje, temos que citar alguns sites que forneceram algumas das informações apresentadas aqui no tópico principal, né? Que foram como Calendar, Último Segundo, Contec.org e Escola Educação. Crédito da música de fundo chamada Rondo, mais uma vez para o artista Pierce Murphy, que está disponível no site Free Music Archive, sob a licença de atribuição 4.0 internacional da Creative Commons. E por último, mais uma vez menção honrosa a Netflix, Viki e Drama Fansubs, mas também ao YouTube, que fornecem e disponibilizam para nós vários conteúdos digitais, como alguns dos citados aqui no episódio de hoje. E por enquanto é isso. Obrigada por nos acompanhar e ouvir. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.